Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos alegres nesta noite, estamos felizes por mais uma vez estar retornando a esta igreja, pois constitui-se uma alegria muito grande poder estar entre vós. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, que nos confiou mais uma vez a oportunidade de estar convosco, ao pastor Rafael, que nos convidou para que estivéssemos aqui, os demais pastores que assessoram o pastor Ricardo. É uma alegria muito grande poder estar ladeado de homens de Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, minha sogra. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui, pois, afinal de contas, parte do meu ministério se deu nesta igreja. Eu sou fruto desta igreja, eu sou fruto deste trabalho. Então, sendo assim, para mim constitui-se uma alegria muito grande poder estar retornando na noite deste dia. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 16. Há quem diga que o que seria de nós se não fossem os Salmos? Atanásio vai dizer que a Bíblia fala conosco, mas os Salmos falam por nós. E é fato, quando nós analisamos o livro dos Salmos, nós podemos extrair grandes ensinamentos que estão inseridos neste livro. Livro dos Salmos, Salmo de número 16. Localizando o Salmo de número 16, abra, verifique o verso de número 11. Salmo 16, verso de número 11, está escrito assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na Bíblia Revista e Corrigida diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesta noite a nossa pretensão é discorrer por ela. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que o livro dos Salmos, ele está contido de 150 salmos. Destes 150 salmos encontrados neste livro, logo entendemos que 73 destes salmos são atribuídos à autoria de Davi. Logo, quando analisamos estes salmos que são escritos por Davi, percebemos que Davi escreve salmos imprecatórios, Davi escreve salmos messiânicos, Davi escreve salmos de adoração e louvor, Davi escreve salmos de confiança. E o salmo de número 16, o salmo que estamos tomando como base para a nossa meditação nesta noite, é justamente um destes salmos em que Davi expressa, em que Davi conota, em que Davi fala acerca da confiança que ele tinha em Deus. Se não, perceba comigo, no verso de número 1, Davi vai dizer da seguinte forma: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Note que Davi, ao iniciar o salmo de número 16, ele mostra, ele apresenta a sua confiança interina em Deus. Ou seja, Davi, ele demonstra que ele confiava no único Deus, naquele que faz, ele confiava naquele que é, ele confiava naquele que opera, ele confiava naquele que já está aqui entre nós nesta noite, ele confiava
daquele que poderia mudar a situação ou poderia mudar a vida a qual ele estava vivendo. E nesta noite, baseando-me neste texto que lemos, eu quero lhes falar acerca dos benefícios que encontramos na presença de Deus. Se não, perceba comigo o verso de número 11 na parte A. Davi vai se expressar da seguinte forma: tu me farás conhecer a vereda da vida. Note que o primeiro benefício que nós encontramos na presença de Deus é que sempre teremos de Deus a direção certa. Davi se expressa dizendo desta maneira: tu me farás conhecer a vereda da vida. Quando eu olho para esta expressão e analisando as páginas seletivas da Bíblia Sagrada, logo eu percebo e logo eu entendo que o nosso Deus que é fiel, que o nosso Deus que nos guia e que nos guarda, sempre se responsabilizou em guiar, em acompanhar, em proteger aqueles que estavam na sua presença. Note que Davi vai se expressar da seguinte forma: farás conhecer, ou seja, Davi está usando uma ação contínua de Deus. Davi está colocando uma ação contínua de Deus, não uma ação temporária, não é uma ação temporânea, não, mas Davi está dizendo que ele farás conhecer, ou seja, uma ação contínua. Ou enquanto eu e você estivermos na presença de Deus, ele estará nos conduzindo. Enquanto eu e você estivermos na presença de Deus, ele se responsabilizará em nos conduzir, em nos guiar, em nos levar à direção certa, a ponto de conhecermos a vereda da vida. Quando nós analisamos então a Bíblia Sagrada, logo percebemos que existem pessoas, que existem nações, que existem pessoas que estão inseridos na Bíblia, que em determinado momento da sua existência deixaram a presença de Deus, em determinado momento da sua vida se esqueceram da presença de Deus. Ora, quando eu lhes falo acerca destas pessoas ou nações que deixaram a presença de Deus, logo eu me lembro da nação de Israel. Você se lembra que Israel foi o povo escolhido? Sim, Israel foi o povo eleito, o povo que Deus trouxe para si, mas em determinado momento da sua trajetória, em determinado momento da sua vida, o povo de Israel se distanciou da presença de Deus. O povo de Israel foi levado ao exílio babilônico, e lá durante 70 anos foram castigados, durante 70 anos foram humilhados, durante 70 anos foram ultrajados. Tudo isso porque saíram da presença de Deus. Então nesta noite eu quero chamar a sua atenção para esta primeira observação que nós encontramos no texto. Um dos primeiros benefícios que nós encontramos aqui é a direção certa de Deus. Quando nós estamos na presença dEle, Ele é aquele que se responsabiliza em nos indicar o caminho certo. Mas quando eu ou você saímos da presença de Deus, nós estamos à mercê de perdermos o caminho, nós estamos à mercê de caminhar a caminhos que nos conduzem a caminhos de morte. Você se lembra de um personagem bíblico chamado de Demas? O apóstolo Paulo, quando escreve as suas epístolas, ele vai mencionar Paulo, ele vai falar acerca da biografia de Demas. A Bíblia nos diz no livro de Filemão que Paulo chama Demas de o seu cooperador. Quando Paulo escreve agora a sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo de número 14, Paulo tira agora este predicado, tira agora esta qualificação de Demas e o apresenta apenas como Demas. Mas quando Paulo chega agora na sua segunda epístola a Timóteo, a última epístola escrita por Paulo, Paulo vai dizer da seguinte forma: e Demas me abandonou, amando o presente século. Sabe o que Paulo está querendo dizer através da sua expressão ao referir-se acerca de Demas ter amado o presente século?
Paulo está usando o termo aeons. Paulo está dizendo que o que chamou a atenção de Demas foi aquilo, as filosofias que eram apresentados no mundo externo. Paulo estava dizendo que Demas estava com o seu pé na presença, mas o seu coração, na verdade, já estava longe da presença. Paulo está dizendo que Demas amou o presente século, pois todas as ideologias que eram apregadas ou pregoadas naquela época, estava nascendo em seu coração um desejo de abandonar a presença de Deus e ir após o presente século. E infelizmente, quando nós analisamos o contexto de uma igreja odierna, nós entendemos que existem pessoas que caminham conosco, pessoas que estão conosco, pessoas que andam e proferem as mesmas palavras que estamos proferindo aqui nesta noite, mas que infelizmente estão com o pé na presença, mas com o seu coração longe da presença. Mas nesta noite eu venho aqui lhe avisar em alto e bom som, um dos benefícios que nós encontramos na presença de Deus, é que sempre teremos a direção certa. Enquanto eu e você estivermos caminhando na presença de Deus, nós teremos a direção certa. Enquanto eu e você estivermos permanecendo na presença dEle, nós teremos o caminho certo. E que caminho é este? É o caminho da vida eterna. É por isso que quando Jesus se expressa no Evangelho de João, no capítulo 10, e no versículo de número 10, ele diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós só teremos vida em abundância enquanto nós estivermos sendo guiados por aquele que nos guia ao caminho certo. Nós só teremos vida em abundância enquanto nós decidimos permanecer na presença dEle. É na presença dEle que tudo acontece, é na presença dEle que eu e você temos vitória, é na presença dEle que eu e você podemos ser curados nesta noite, é na presença dEle que nós podemos a qualquer momento ouvir o soar da última trombeta, é na presença dEle que nós nos alegramos aqui nesta noite, é na presença dEle que nós o adoramos aqui nesta noite. Então, se você está na presença dEle, eu já quero lhe convidar a adorá-lo. Sabe por quê? Porque é na presença dEle que nós nos encontramos, é na presença dEle que o Espírito Santo age, é na presença dEle que esta palavra está sendo pregada, é na presença dEle que nós temos ousadia, que nós temos intrepidez, que nós temos liberdade de dizer que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor, que só Ele é aquele digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, ser enaltecido, ser adorado. Portanto, se você está na presença dEle, adore a Ele, adore a Ele. Enquanto a igreja está na presença dEle e está sendo guiado por Ele, analisando a sociedade odierna, é uma sociedade que infelizmente estão sendo guiados por ideologias, por filosofias que na verdade para nada serve a não ser para distanciarmos da presença de Deus. Mas infelizmente muitos são aqueles que estão enveredando-se por este caminho. Infelizmente muitos estão caminhando a caminhos largos, a caminhos que estão afastando dia após dia da presença de Deus. Mas note que quando eu iniciei a lhes falar nesta noite, eu lhes disse que tratam-se de benefícios que encontramos na presença de Deus. Logo, se é um benefício, não é um direito. Direito é aquilo que nós temos por aquisição, mas neste caso é um benefício. Sendo um benefício, eu e você não merecíamos nada disso, não. Eu e você não éramos dignos de nada disso, não. Mas nós só encontramos isso porque Ele resolveu nos entregar, se ainda estivermos na presença dEle. Você está na presença dEle? É na presença. Eu vou deixar você adorar a Ele. Sabe por quê? Porque você está na presença. Nós estamos na presença. É na presença dEle que tudo está acontecendo aqui nesta noite. É na presença
presença dEle, que talvez você está olhando para o lado e esteja imaginando que nada está acontecendo. Lê do engano de quem pensa assim, porque nós estamos na presença dEle, e é na presença dEle que o de repente de Deus acontece. É na presença dEle que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos: e de repente veio do céu como um vento, como um som de um vento veemente e impetuoso. Era o de repente de Deus. Quem sabe você que está aqui nesta noite esteja pensando consigo: nada está acontecendo, mas eu quero lhe falar em alto e bom som. Se você está na presença dEle, pode ser a qualquer momento. Se você está na presença dEle, Ele está te guiando em caminhos que levarão ao caminho da vida. Louvado seja Deus. Agora, o salmista, ele continua na sua fala, na sua exposição, e ele apresenta aqui agora um segundo benefício que nós encontramos somente na presença dele. E qual é? O benefício segundo que ele expressa assim no Salmo de número 16, ele vai dizer assim no verso de número 11, na parte B: na tua presença há abundância de alegrias. Ou seja, na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus há abundância de alegria. Quando eu olho para esta expressão narrada pelo salmista, daí eu entendo, porque muitas vezes nós passamos por situações críticas, mas permanecemos alegres, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, mesmo diante das lutas. Daí eu consigo entender, porque pessoas que estão no leito jazendo, sabendo que a morte está prestes para vir, mas mesmo sabendo que a morte está prestes a chegar, estão louvando a Deus, estão glorificando a Deus, estão enaltecendo a Deus. Daí porque eu compreendi quando o salmista diz que na tua presença há plenitude de alegria. É porque na presença de Deus, irmão Marcos, há abundância em alegria. Por mais que a tristeza seja grande, por mais que as lutas, as guerras que você esteja vivenciando seja pesada, seja truculenta, mas você ainda encontra força para se alegrar, porque você está na presença dEle, e na presença dEle há abundância de alegria, e na presença dEle há rios de alegria. Quem sabe você que entrou aqui nesta noite esteja passando por um momento crítico, e eu chamo a sua atenção para esta observação. E quem sabe você não está compreendendo por que você consegue, mesmo diante disto, aguentar isto e suportar tudo isso. Mas eu quero que você entenda e saia daqui na sua consciência, crendo e ciente que quem está te motivando, quem está te alegrando, não é algo que vem de você, porque de você nada pode vir. De você nada pode vir, em nós não há força alguma, em nós não há nada que possa mudar a nossa situação, em nós não há nada que possa converter o quadro que nós estamos vivendo, mas você só está suportando, e suportando alegre, louvando a Ele, é porque na presença dEle há abundância de alegria. Ou seja, este benefício foi nos entregue não porque merecíamos, porque nós de fato não merecemos nada, mas é porque nós estamos na presença dEle. É porque estamos na presença dEle que nós ainda estamos alegres, que nós passamos as lutas, passamos os vales, passamos as vicissitudes, as dificuldades da vida, adorando a Ele, alegres. Olhe para o lado e veja alguém esboçando um sorriso, olhe para o lado e veja alguém se alegrando. É porque este alguém está na presença de Deus, é porque este alguém está desfrutando desta alegria em abundância que há na presença de Deus, enquanto o mundo procura a alegria na bebedeira, enquanto muitos procuram a alegria em coisas vãs, alegrias que são temporárias, alegrias que duram pouco, mas a alegria que encontramos na presença dEle é uma alegria eterna, é uma alegria que
perdurará para sempre. É uma alegria que estamos desfrutando aqui, mas quando chegarmos lá no céu, nós estaremos dando continuidade nesta alegria. Sabe por quê? Porque nós estaremos para sempre na frente dele, diante dele, com ele, adorando ele, enaltecendo a ele, desfrutando da alegria que só encontramos nele. E nesta noite eu quero lhe convidar, se você tem alegria em seu coração, a adorar a ele. Sabe por quê? Porque ele é o Deus da alegria. Por mais que seja difícil a nossa situação, ele é quem nos conduz, ele é aquele que nos induz, ele é aquele que nos leva a alegrarmos na presença dele, porque ele é o Deus que nos alegra, o Deus que nos incentiva, o Deus que nos motiva, o Deus que nos impulsa. Ele é o Deus que alegra o nosso coração na maior ou na pior dificuldade que eu e você estejamos passando. Quando eu olho para esta segunda observação, ou este segundo benefício que encontramos na presença dele, daí eu começo a imaginar quantas vezes eu passei por dificuldades, quantas vezes você que está aqui nesta noite passou por lutas, passou por dificuldades e não conseguiu entender como você suportou, como você superou, como você aguentou passar por isso. Eu sei que muitas vezes você chorou, mas lá no fundo, intrínseco na sua alma, havia uma alegria que te impulsionava a adorar a ele. Havia uma alegria que estava inserida dentro de si, que lhe conduzia aos momentos de dificuldades, prostrar-se diante dele e adorá-lo e glorificá-lo. E você passou então a perceber que esta tristeza deu lugar à alegria maior, a alegria que está por cima de qualquer tristeza, porque na presença de Deus há abundância de alegria. É por isso que quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, nos diz a Bíblia que Paulo e Silas estão encarcerados, estão em prisão. Mas mesmo diante deste cenário em que Paulo e Silas estavam, a Bíblia é clara em nos dizer: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus. Eles não olharam para o cenário, eles não olharam para a circunstância, eles não olharam para o estado em que eles estavam, porque a alegria não era algo que havia sido colocado de forma temporária no coração deles, não. Mas eles olharam para além do local aonde eles estavam, porque quando estavam na presença de Deus, a alegria tomou conta do seu coração, ou do coração de Paulo e Silas, e eles começaram. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam a Deus, oravam e adoravam a Deus. Agora, quando nós analisamos o contexto do capítulo 16 do livro do Atos, eu começo a imaginar que direito ou qual era a alegria que eles podiam nutrir naquela situação em que eles estavam. Estavam encarcerados, estavam presos, estavam em uma situação de penumbra, estavam em uma situação terrível. Como alguém, Daniel, estando preso, estando encarcerado, tinha consigo a alegria de louvar a Deus? É porque Paulo e Silas encontravam-se na presença de Deus, ainda estavam na presença de Deus, porque na presença dele há abundância de alegria, na presença dele há abundância de alegria. Eu acredito que todos que estão aqui já desfrutaram desta alegria. Daí porque quando nós estamos buscando a presença de Deus, e a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e de repente, na nossa oração, nós sentimos a alegria que vem acalentando a nossa alma. Nós conseguimos entender através da narrativa de Salmo 16, verso de número 11, que a alegria que nós sentimos, que o contentamento que nós sentimos, trata-se do gozo da salvação, da alegria da salvação, da alegria que somente Ele pode nos conceder, ou seja, somente Ele pode nos dar tal benefício. Agora, o texto é muito claro.
nós só seremos guiados e só gozaremos desta alegria enquanto eu e você estivermos na presença dele. Porque é na presença dele que ele dá vitória. É na presença dele que ele te fortalece. É na presença dele que você suportou e chegou até aqui e está adorando a ele nesta noite, porque é na presença dele que tudo acontece. É na presença dele que nós encontramos fortaleza, que nós encontramos força para suportar tudo isto, pastor Brás. É na presença dele, juventude, que nós conseguimos manter-se íntegro diante de um mundo que está aí, indo de mal a pior. É na presença deles, obreiros, que nós encontramos força para seguirmos firmes, marchando confiante e exercendo o ministério que por ele nos foi entregue. É na presença dele, músicos, que nós conseguimos adorá-lo através dos nossos instrumentos, através das nossas melodias. É na presença dele que eu e você que entramos aqui nesta noite estamos. E se é na presença dele que nós estamos, o que te motiva estar aqui? O que te eleva ou o que te traz aqui nesta noite? Se é estar na presença dele, então eu convido você em alto e bom som, adore a ele, porque é na presença dele que você está. Eu vou deixar você adorar a ele por um momento. Eu vou deixar você glorificar a ele por um momento. Eu vou deixar você enaltecer, exaltar, dizer a ele em alto e bom som aquilo que você está sentindo hoje, pois somente você e Deus sabe quanto você lutou para estar aqui nesta noite. Somente você e ele sabe como é difícil você estar aqui nesta noite, mas você está aqui firme, forte, caminhando, marchando impoluta, porque quem está te conduzindo, quem está te dirigindo é Deus. É ele que te traz aqui nesta noite. Então adore a ele. Aleluias. Agora, uma coisa interessante, faz-se necessário que nós falemos, é que a presença de Deus não é um lugar geográfico. A presença de Deus não se dá entre quatro paredes. A presença de Deus é um lugar espiritual onde você se encontra na presença dele. É na presença dele que o Espírito Santo age. Às vezes nós queremos imaginar que a presença de Deus se dá em uma localidade ou em uma geografia determinada. Não. A presença de Deus, ela se dá em todos os momentos que eu e você caminhamos. A presença de Deus está conosco 24 horas por dia. A presença de Deus está conosco em todos os lugares que nós iremos ou que nós vamos. Mas o interessante é que você entenda também que a presença de Deus só estará conosco enquanto eu e você estivermos na presença dele. Note a redundância: a presença dele só será conosco enquanto estivermos na presença dele. E estar na presença dele não é uma obrigação. Estar na presença dele não é algo imposto. Estar na presença dele é uma decisão pessoal, é uma decisão minha e sua. Estar na presença dele, cabe a mim e a você decidir de estar ou não estar na presença dele. Se você quer gozar destes benefícios, decida nesta noite e opte pela melhor escolha de estar na presença dele, porque quando você está na presença dele, as decisões que você irá tomar são decisões que serão guiadas por ele. Quando você está na presença dele, tudo quanto você for fazer, ou tudo quanto você planeja fazer, ele te guiará. Agora pense você nas decisões que você já tomou fora da
direção dele? Quais foram as decepções que você recebeu? Quais foram as decepções que bateu a sua porta? Mas nas decisões que você tomou na presença dele, nas decisões que você tomou sendo guiado por ele, quais não foram as alegrias diversas que vieram ao seu coração? É porque você estava na presença dele, é porque você se decidiu na presença dele, é porque você tomou a decisão correta de permanecer, de continuar a caminhar na presença dele. Então nesta noite eu quero lhe convidar: caminhe na presença dele, ande na presença dele, adore na presença dele, caminhe, enalteça ele na presença dele, porque louvor é algo que eu posso cantar, mas o meu coração, ele pode estar longe dele. Então eu quero lhe dizer: louve a ele, mas louve com inteireza de coração e na presença dele, porque é na presença dele que eu e você estamos nesta noite. Agora, eu imagino, nós estamos em um grupo de pessoas que aqui estão. Quantas pessoas que estão aqui que já se decepcionaram por decisões tomadas fora da direção de Deus? Mas ao mesmo tempo eu olho para um grupo de pessoas aqui nesta noite e entendo quantas pessoas que estão aqui, mesmo diante das adversidades que se levantaram contra ele ou contra ela, mas estão aqui na presença dele. É porque é na presença dele que nós estamos encontrando força para suportar essas dificuldades. É na presença dele, pastor Juliano, que nós encontramos força para suportar as dificuldades, as vicissitudes da vida, porque a presença dele é algo que nos motiva, a presença dele é algo que nos faz alcançar alvos e objetivos que nós mesmos muitas vezes não acreditamos, mas é ele que nos impulsiona. É ele que nos levanta e nos ajuda a transportar os degraus que a vida nos oferece. É na presença dele que Davi vai dizer desta maneira: na tua presença há plenitude de alegria. Queres ter alegria? Permaneça na presença dele. Queres ser feliz? Permaneça na presença dele. Porque felicidade real só há na presença dele. Longe dele você vai encontrar apenas uma alegria temporã, uma alegria falsa, que na verdade o fim dela é uma tristeza, uma agonia na alma. Mas na presença dele nós temos alegria. E sabe o que mais nos entristece? É que mesmo estando na presença dele, nós percebemos que existem pessoas que estão displicentes, sabendo que estão na presença dele. Se você entendesse e compreendesse na presença de quem você está. Às vezes nós pensamos que, pelo fato de ostentarmos uma certa posição na vida social, nós somos alguém que estamos acima dos demais, sendo que na verdade nós só estamos aonde estamos é porque estamos na presença dele. Infelizmente, existem pessoas que se imaginam ser alguém porque foi capaz de conquistar o que conquistou por méritos próprios. Sim, você conquistou, mas não se esqueça que foi ele que lhe permitiu conquistar aquilo que você conquistou. Foi ele quem lhe ajudou, foi ele quem te impulsionou a lutar por aquilo que nasceu no seu coração. Agora, por que quando estamos na presença dele, muitas vezes ficamos displicentes? Muitas vezes ficamos meus irmãos, se vocês soubessem o peso da glória que está aqui nesta noite.
Eu vou deixar você adorar a Ele por um momento. Nós estamos na presença dEle, é na presença dEle. É na presença dEle. Se você puder fechar os seus olhos e adorá-lo, porque você está na presença dEle. Você está na presença daquele que é eterno, na presença daquele que é Senhor por excelência. Adore a Ele. Você está na presença dEle. Você está na presença dEle. A presença dEle já tomou conta do ambiente. Já tem pessoas que estão entendendo que estão na presença dEle. Já tem pessoas que estão sentindo a presença dEle. Ele já está na casa, a presença dEle já tomou conta do ambiente. A presença dEle já está entronizada na casa. Aleluia. É na presença dEle que nós encontramos a abundância do Espírito Santo. É na presença dEle que nós encontramos a alegria que está inserida na pregação da palavra. É na presença dEle que nós encontramos a abundância da presença dEle, porque nem sempre presença é ser presente, nem sempre presença é estar presente, mas com Deus é diferente. Quando Deus está presente, a presença dEle é real, a presença dEle é notória. Quando a presença de Deus está entre nós, é uma presença perceptível, é uma presença aonde todos contemplam, aonde todos podem sentir. E nesta noite eu sinto a presença dEle, a presença dEle está entre nós. E tem pessoas que infelizmente ainda não sentiram a presença dEle, mas eu venho lhe falar em alto e bom som: a presença dEle está na casa. Adore a Ele, pois a presença é dEle, o Espírito é dEle, a palavra é dEle, a igreja é dEle. É Ele quem vai agir em favor das nossas vidas, é na presença dEle. Aleluia. O salmista continua, e ele vai apresentar agora um terceiro benefício que está na parte C do verso de número 11, que nós só encontramos na presença dele. E qual é este benefício? Ele vai dizer: na tua destra, ou na tua mão direita, há delícias perpetuamente. Ou seja, na tua destra existem delícias perpetuamente. Note que Davi vai expressar e vai apresentar um lugar de honra à destra, à direita. Todos nós sabemos que a direita sempre foi um lugar de honra, um lugar de destaque, um lugar que é colocado ou que é usado apenas as pessoas que merecem estar à direita. E neste contexto do Salmo de número 16, Davi está dizendo na parte C, que na tua destra ou na tua direita existem delícias perpetuamente. O que Davi estava apresentando na presença de Deus é que na presença de Deus ele nos oferece um prazer eterno, um gozo eterno. Note que o termo gozo não é algo que inicia-se aqui e que vai acabar logo ali, não. O gozo eterno é algo que nós iremos desfrutar lá na glória. É um gozo
gozo permanente, é um gozo eterno, é um gozo que vai além de uma mera alegria, que vai além de uma mera felicidade. Pois estar feliz é muito bom, mas a felicidade não dura para sempre. Estar alegre é muito bom, mas a alegria ela não dura para sempre. Mas aqueles que estão na presença de Deus, além de gozar de abundância de alegria, ainda desfruta, ainda goza de um prazer eterno, de estar na presença de Deus. Pois se estar na presença de Deus é um prazer, porque eu e você muitas vezes não o adoramos devidamente como Ele merece. Queremos entregar, mas queremos entregar centelhas, queremos entregar minúcias, queremos entregar coisas pequenas, queremos entregar algo fracionado, sendo que na verdade, se estamos na presença dEle, e na presença dEle desfrutamos de um prazer eterno, devemos entregar com inteireza de coração. Ou seja, o que você trouxe aqui nesta noite para oferecer a Ele, o que você trouxe aqui nesta noite para entregar a Ele, pois você está na presença dEle, e na presença dEle é lugar de você se entregar com inteireza de coração, é você arrancar do âmago da tua alma e oferecer a Ele, e dizer a Ele: ó Deus, eu te louvo, ó Deus, eu te enalteço, ó Deus, eu te adoro. Quantas pessoas que entram em um culto como este, mas em qualquer momento algum se lembra de expressar uma palavra de adoração, uma palavra de louvor, podem até falar, mas são palavras que saem da boca para fora apenas. Mas eu quero que você entenda uma coisa: na presença dEle há abundância de alegria e há prazer eterno, mas também na presença dEle, Ele conhece o desejo do meu e do teu coração. Assim como Demas estava acompanhando Paulo no ministério, mas o seu coração estava longe da presença de Deus. Muitas vezes eu e você entramos aqui, mas o desejo nato em nós é não estar aqui. E eu parafraseio uma fala do pastor Juliano: a melhor coisa é ir embora com vontade de estar aqui e de ficar aqui, do que estar aqui com vontade de ir embora. E quantas pessoas estão aí caminhando entre nós, mas com desejo de ir embora? Agora, até aqui, nós falamos dos benefícios da presença de Deus. Lembrando que benefício é algo concedido, é um benefício, não é um direito. Não pense você que pelo fato de você estar aqui, você tem o direito. Nós só podemos gozar destes benefícios ora citados aqui nesta noite enquanto nós estivermos na presença dEle, diante dEle, adorando a Ele, glorificando a Ele. Porque a partir do momento que eu e você fizemos, assim como fez Demas, e se afastar da presença dEle, todos estes benefícios ora citados, nós não iremos desfrutar deles. Agora reflita consigo. Feche os seus olhos e reflita consigo. E a pergunta que vai ecoar aqui nesta noite: você tem sido grato a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em favor da sua vida? Agora, gratidão abre portas, portas estas que nos conduzem a estar na presença de Deus.
Mas a ingratidão fecham as portas. E o fato das portas se fecharem se dão por decisões oriundas de nós mesmos. Qual é a decisão que você estará tomando a partir de hoje? A de permanecer na presença dEle e desfrutar destes benefícios concedidos por Ele? Ou a tua decisão será contrária? Davi encerra dizendo: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu estou aqui nesta noite com um único objetivo: a lhes afirmar e confirmar e reafirmar que é na presença dEle que nós teremos vitória. Você só chegou até aqui é porque você decidiu estar na presença dEle. Não foi por meritocracia, não foi por mérito pessoal. Você só chegou aqui porque Ele te conduziu até aqui. E sendo assim, eu lhe convido a colocar-se em pés, com a permissão do pastor. Agora eu quero convidar você que entrou aqui nesta noite, que é grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem lhe concedido, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós como igreja estaremos orando em favor da sua vida. Enquanto você se decide, o louvor estará adorando a Deus neste momento. O primeiro está aqui.